É isso mesmo. Renato, hoje Diga. li notícias aí de que os jogadores do Flamengo se reuniram sem o Sampaoli. Sampaoli, você fica lá no campo, a gente vai fazer um papo aqui entre nós, no auditório aqui do Ninho do Urubu. Você fica lá com seus auxiliares no campo, a gente vai resolver um problema aqui, depois a gente vai treinar. Foi isso que aconteceu. Essa é uma boa notícia ou uma má notícia? Uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Os jogadores do Flamengo, para ganhar essa Copa do Brasil, ô Tirone, eles precisam fazer uma combinação que é o seguinte: olha, vamos fazer como o Oscar Smith do basquete fazia assim que acabavam os tempos. O técnico pegava lá aquela quadrinha, né? Piscava Prancheta, para né? lá, você vem para cá, prancheta, você vem para cá, para lá. Todo mundo prestava atenção. Quando voltavam para o campo, o Oscar virava para todo mundo e disse assim: ó, esquece essa porcaria toda, bola em mim que eu vou fazer a cesta. E assim sempre foi o Oscar a vida inteira. Os jogadores do Flamengo precisam estar fazendo isso. Se reunindo, dizendo: vem cá, gente, a gente sabe jogar. Então vamos parar com essa bobagem de ficar cada um lá no seu quadrado esperando a bola. Vamos começar a jogar como a gente sempre jogou. Aproximação, triangulação, sabe? Tabela, passe vertical. E vamos jogar e vamos ganhar, pô. Porque jogando como o São Paulo está jogando, a gente não vai ganhar. Se a gente ficar com aquela história de querer respeitar os posicionamentos do São Paulo, nós vamos levar ferro. Então, eu espero que tenha sido isso. Tem um precedente curioso nessa história do Flamengo. Em 2009, o Flamengo foi para a final do Carioca também em crise. E aí o time todo se reuniu, como se reuniu hoje, sem o Cuca, que era o técnico na época, e foi campeão carioca. Então a minha esperança é que esteja se repetindo isso aqui, ó, gente. Vamos lá. É o seguinte: esquece, o cara vai pedir para você ficar lá, o cara vai pedir para você sair dando chutão. Vamos parar com essa bobagem toda, vamos jogar como a gente sempre jogou. É a minha única esperança. Agora, não foi a única reunião no Ninho do Urubu hoje, não. Hoje o senhor Hum, Rodolfo Landim, que foi humilhado na votação do Conselho Deliberativo ontem, o Rodolfo Landim foi sim. humilhado. A pretensão dele, o golpe que ele estava pretendendo dar, de aumentar o mandato presidencial para 4 anos, a partir da próxima eleição, e sem direito à reeleição, essa era a primeira parte do golpe. Assim que isso fosse aprovado, em seguida haveria uma moção de uma série de conselheiros que são grudados, sabe aonde, no Landim, iam entrar, então, pedindo que o Landim também tivesse esse mandato de 4 anos. Ele ganharia mais um ano no poder, seriam 2, então, até o final. E ele foi derrotado por unanimidade. E depois ele foi derrotado também na pretensão de impedir o Eduardo Bandeira de Mello de se candidatar, porque ele fez uma emenda que devia chamar Eduardo Bandeira de Mello, porque a única pessoa que seria atingida era o Bandeira, porque é deputado federal. Então, candidatos com cargo público não podem se candidatar. Ah, mas o Marcos Braz, então não pode porque ele é vereador. Ah, não, não, é só para presidente. Uma vergonha. Levou mais uma lavada e aí apelou. Apelou e disse que estava uma confusão, que não sabia, foi uma proporção mais ou menos de 80-20 a favor do Bandeira de Mello, e ele apelou, e junto com o Alcides, que é o presidente do COD, não, está confuso, não, sessão suspensa, levaram um coro de vaia, burro, foram xingados de tudo que é possível, mas a verdade é que ele levou um golpe. Pois bem, não satisfeito com isso, ele hoje de manhã, às 7 da manhã, estava lá no Ninho do Urubu, para se reunir ele e Sampaoli, tete a tete, imagina. E aí, nem o Marcos Braz foi chamado, ficou furioso também. Olha o clima que o Flamengo está vivendo. Agora, o Landim dando instruções para o Sampaoli. Imagina que se vai sair coisa boa dessa. Não pode sair, né? É impossível. A reunião que Ô, pode Renato, salvar o Flamengo é a reunião anterior só com os jogadores. Fala, Vitão, meu Peraí, meu vocês eu vou passar escondeu? para o Vitão. Vou passar para o Não, vou Vitão dar para o Renato. rapidinho, mas. Não, rapidinho. Só mostra aí, Renato. Você falou que a bola ia para o Oscar no basquete. A bola vai para quem? Mostra o bonequinho aí. A, bola, Isso é muito a bom. ideia é Eu essa. sou a esperança! Bola em mim! Bola em Bola no mim! Bruno Bola Henrique. em mim Fa- que eu resolvo! Fala, Sensacional. Vitão. Não, outro dia teve o Flamengo perdeu um jogo, não lembro qual. Acho que foi o Olímpia. E aí tem aquela cena patética do Landim se escondendo atrás da porta do aeroporto para não sair. Quero saber se ontem ele se escondeu também depois dessa derrota. Ou ele saiu pela, ou se Não, ele se também se escondeu. escondeu. Não, se Ó, escondeu foi uma vergonha, rapaz. Quando acabou a reunião, naquele tumulto todo, a imprensa estava toda na porta da Gávea, esperando. E aí lá vem seu Landim, lépido e fagueiro. Pum, deu de cara com a imprensa, virou de costas e saiu correndo para dentro do clube. Cara, lamentável. é o presidente mais covarde que eu já vi no Flamengo. Certamente é o senhor Rodolfo Landim.
Um Você desastre. tem ideia do que foi esse café da manhã com o Sampaoli? Sei lá, um Deve otimista ser. não pode falar, pô, o Rodolfo Landim foi lá decidir que depois da Copa do Brasil ele vai embora, sei lá. Não, eles devem ter ido discutir tática, né? Eles entendem muito de tática, eles devem ter ido resolver lá se o time ia jogar posicional, funcional, se o Bruno Henrique ia ter liberdade. Ou então o Landim teve um momento de lucidez e foi lá e disse: o São Paulo não inventa mais, porque perigava o São Paulo botar o nosso amigo aqui no gol. É só o que falta, entendeu? O São Paulo dizia: ó, ele é grande, ele é alto, Matheus Cunha não está muito bem, vou botar ele no gol. Depois do que ele fez no último jogo, de botar o Davi Luiz de volante, Thiago Maia de lateral esquerdo, Vitor Hugo de ponta direita, tudo é possível, entendeu? Mas acho que a escalação que vai para o jogo domingo é uma boa escalação, você não acha? Porque é o time do Botafogo, o time que jogou contra o Botafogo, não vai ter o Alan que se machucou, mas vai ter o Thiago Maia, vai ter o Bruno Henrique, vai ter o Pulgar. Eu acho que o time fica forte, não fica? Tá faltando uma peça aí que eu não sei qual vai ser. Porque o resto é mais ou menos manjado. Vai ser o Matheus Cunha. Aliás, descobrimos por que o São Paulo não usa o Rossi, né? Não sei se eu já falei aqui ou se foi no programa da Domitila de manhã. O Rossi era goleiro daquela seleção argentina que também criou um motim contra o São Paulo. Entendeu? Isso. Então é por isso que ele não escala o Rossi até hoje. É o fim do mundo, né? Mas, enfim, vai ser Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí vem Thiago Maia, Gerson e Pulgar. Thiago Maia, Pulgar e Gerson. Exatamente. Aí tem a dúvida na ponta direita. Ele pode entrar como ele já jogou, com o Vitor Hugo fazendo mais um no meio-campo, caindo por ali. Ele pode entrar com o Everton Ribeiro, que eu acho que seria uma loucura. E ele pode, se tiver peito, entrar com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Mas isso aí, não sei. Mas a única dúvida que eu vejo nesse momento é da ponta direita. Isso para pessoas normais, que usam bom senso. Para o São Paulo, amigo, tudo pode acontecer. Eu não teria dúvida, viu, Renato? Eu iria com o Vitor Hugo, com certeza. E aí, Pedro, Gabigol, tanto faz, e Bruno Henrique. Para mim, eu iria assim, com certeza. Até porque, o Lavieri, do outro lado, talvez tenham dúvidas também, justamente sobre o meio-campo do São Paulo. A ideia do time faceirinho do Dorival contra o Internacional fracassou retumbantemente, de colocar todo mundo, Lucas, Luciano, tá. Então ele pode tirar o Luciano. Mas aí o meio-campo dele vai ter o Nestor. Enfim, algumas questões aí para o São Paulo resolver também. O fato é que o jogo de quinta-feira, de quarta-feira, contra o Internacional Domingo. Não deixou mais confiante, não, pelo contrário. Na verdade, eu tava. Esse jogo contra o Internacional também, como você bem disse, não deixou nenhuma impressão boa. Teve ali uns 10, 15 minutinhos, mas depois, realmente, São Paulo, inclusive a lateral esquerdo, nossa senhora, a sorte do São Paulo é que aparentemente o negócio com o Wellington não deu certo, né? Então vai ficar. Sabe qual é a piada que tá rolando, né? Sabe qual é? Que os russos tentaram comprar o Wellington pela Total Acesso, que é a empresa do sócio-torcedor do São Paulo, aí não conseguiram. Aliás, eu estava conversando com os amigos, esse sistema de sócio-torcedor do São Paulo é um convite ao cambismo, né, Tirone? Você pode comprar o seu ingresso e mais 4 ainda, assim, como... Aí o cara vai lá, o cara que é cambista, ele faz um cadastro e compra 5 ingressos, pode vender o ingresso de R$800, ele vai vender a 2 pau, o cara vai ficar milionário na porta do jogo, faz um para ele, um para a mulher, um para o filho. Eu tenho meu testemunho de ter ficado na fila hoje. Vou explicar tudo isso. Mas fala lá, Lavieri. Não, e sobre o jogo, se eu fosse o Dorival, eu deixaria essa questão de faceirinho para o lado mesmo. Para mim, a estratégia do São Paulo tem que ser segurar a todo custo o jogo no Maracanã, voltar com 0-0, 1-1, 2-2, com uma vitória, obviamente, mas o empate seria excelente, e aí trazer o jogo para o Morumbi, que, tirando o jogo contra a LDU, que inclusive a gente fez o programa antes, eu falei que ia ser um atropelo, que acabou não sendo, né, Tirone? Mas a minha expectativa aquele dia era realmente que fosse um atropelo, porque o São Paulo no Morumbi, com aquela sinergia da torcida e corredor e tudo mais, tem feito excelentes jogos lá e tem decidido praticamente todas as questões que precisa sempre em casa. Então, para mim, a estratégia do Dorival não pode ser diferente.
Tem que aproveitar que o Flamengo joga pressionado, que a torcida já tá xingando desde o último jogo lá em Cariacica, desde antes, na verdade, mas agora em Cariacica já xingou, jogou pipoca no Gabigol, então tem que segurar, tem que irritar o time do Flamengo, irritar a torcida e aproveitar essa pressão que o Flamengo vai sofrer a favor do São Paulo. E aí, chegando no Morumbi, também vai ser um pouco pressionado, porque a torcida do São Paulo está querendo esse título de todo custo, não só porque nunca ganhou a Copa do Brasil, mas também porque precisa ganhar alguma coisa relevante que não ganha desde 2012. Então tem essa pressão também, mas você trazendo um resultado, um empatezinho tranquilo para o Morumbi, é meio caminho andado para o São Paulo ter mais chance de ser campeão. Então, para mim, o Dorival, se precisar, fecha a casinha, joga com 7 mil zagueiros, joga do jeito que precisar. Ainda mais teve a notícia boa de que o Arboleda vai poder jogar também. Então, joga fechadinho, segurando, nada de faceirinho, briga com o Luciano, seja com quem for, com quem precisar, com o Wellington Rato, se precisar tirar, tira e segura o jogo. E deixa para resolver o jogo no Morumbi. Essa turma toda que você falou, por incrível que pareça, o melhor contra o que tem jogando melhor, e que o melhor contra o Internacional foi o Wellington Rato, que todo mundo falava, isso aí não pode jogar, não é técnico, não sei o quê. É o melhor dessa turma toda aí. Tá jogando mais que o Caleri, jogando mais que o Luciano, enfim. Vitão, e aí? Fosse você, era o quê? 3 zagueiros, 4 volantes e vambora? Eu queria ver um Pato em campo. Se sair um pênalti, eu queria ver Alexandre Pato. Aquela exaltando Ele jogou contra o Internacional. suor, A estatística do Pato contra o Internacional foi um toque na bola. Não dá. O São Paulo, como o América Mineiro, são os dois times que não ganharam de ninguém fora de casa. Quase ganharam do São Paulo, do Flamengo, né? Com o time reserva tomou o gol no final naquele pênalti lá do VAR, da linha lá. Isso mesmo. Uma coisa que eu acho, outra que ele vai falar. Uma rasteira vergonhosa dentro da área. O cara foi o pênalti foi. Não, o pênalti foi. O pênalti foi. A questão é a linha. Charles. Não, foi. Claro que foi. A falta foi. Eu estou falando da linha. Mas assim, o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa, conseguiu perder do Corinthians até, na Neoquímica Arena, tomou vareio da LDU, foi um jogo ridículo, tem jogado mal fora de casa todo o jogo, com esse esquema aí. Não faz o menor sentido. E aí o jogo do Inter, se foi um ensaio, foi um péssimo ensaio. Para mim tem que ser o Luciano, porque o Wellington Rato, ele joga pelo lado direito. Tanto o Luciano fica torto ali, o Lucas vai ter que jogar pelo meio. Então, assim, taticamente, quem equilibra é o Wellington Rato. Aliás, o Caleri também não tá jogando nada. Então você escolhe. Ou o Caleri, o Luciano sai e acabou. Não tem discussão. E eu acho que o Nestor saiu. O Santos São Paulo tem uma má vontade com o Nestor. Mas assim, ficou. O São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. O São Paulo tem que fazer o quê? Empatar ou perder por um gol. É isso que ele tem que fazer lá para ter chance de. Óbvio, se ganhar lá é campeão. Mas assim, o que tá jogando fora de casa teve 200 ensaios. Foi mal. O pior jogo foi em Quito, mas foi mal em Quito. Foi mal contra a América, que era lanterna com a mais. Foi mal contra todo mundo. Então, você vai querer jogar contra o Flamengo lá? E o Flamengo sabe que é a chance dele. E apesar de não estar jogando nada com o São Paulo, e como o Renato falou, é final. Os caras se unem entre eles lá. Tem mais time, vai ter um ambiente lá. Não sei como vai ser esse ambiente, né? Não sei nem se o estádio vai estar cheio. 1 bilhão ingresso. Que tipo de torcedor vai estar no estádio? Certamente não vai ser a torcida do Flamengo tradicional. Mas assim, o São Paulo tem que voltar vivo e trazer a decisão pro Morumbi. Esse esquema que ele usou ontem contra o Internacional, eu acho que é tudo ou nada, muito mais pro nada do que pro tudo. É um esquema kamikaze. Tanto que fez a votação Flamengo aqui, né? A votação tá assim, ó. Qual o seu palpite para o primeiro jogo da final? Flamengo, 45%. São Paulo, 35%. Empate, 20%. Lavieri, você perguntou sobre a história dos ingressos. Eu fui lá de maneira magnânima, pegar o ingresso para o jogo de volta, porque é isso, você tem que comprar o ingresso pela internet, como se compra normalmente, tem que trocar o seu ingresso por um ingresso de papel, que é esse aqui. Tá aqui, ó, o ingressinho na minha mão, tá aqui. Esse aqui é o ingresso. Tem vários você vai aí, lá. Você escondeu uns 4 aí. Escondeu. Mas o Lavieri tem razão com relação a essa história Porque qual é a ideia? Não, até para evitar cambista, então você vai ter que pedir o ingresso físico. Claro que tem que também a questão que vai ter um entorno lá, que ninguém vai passar com o ingresso, então você vai ter que mostrar o seu ingresso lá para você passar pelo bloqueio que será feito em volta do Morumbi e também no Maracanã. Vai ter que troca de ingresso também físico no jogo do Maracanã. Não é? Também tem a ver com as determinações da CBF, isso, por incrível que pareça. Mas sim, o que você falou, ela tem o sentido. Para favorecer o cambista. Sim, o cambista pode virar sócio torcedor do São Paulo, pagar lá o plano mais caro, só que aí ele vai ter uma carência de ficar pagando esse plano durante 6 meses. Esse é o que ele. Mas de fato, ele vai ter direito a comprar 5 ingressos, tinha, né? Porque acabou.
Um ele vai pagar 30 centavos, que é o do sócio-torcedor, e os outros ele pode comprar pelo preço cheio. Qual que é a lógica que o São Paulo vê nisso? É mais vantajoso para o São Paulo você permitir que isso aconteça. Você vai ganhar mais Ah, dinheiro. sim. Isso com Porque se você certeza. permite que o cara compre um só ingresso, ele vai comprar o ingresso subsidiado, o clube vai arrecadar menos. Então ele liberou. Não, vira aí sócio torcedor, você pode comprar 5 ingressos. E assim foi. Foi isso que aconteceu. Muita gente ficou sem ingresso. Muita Vocês gente na têm fila dúvida? hoje reclamando. Fala. Vocês têm dúvida de que os cambistas são todos sócios torcedores dos times? Não, Eu não tenho muitos nenhuma. provavelmente são. Muitos provavelmente são. E eu vou te falar. Não, todos. Não, eu Todos não eles. sou. Não, você, não estou dizendo que todo sócio-torcedor é cambista. O que eu estou dizendo é que todo cambista é sócio-torcedor, porque é É a maneira possível. dele conseguir os ingressos. É Sim, isso, sim. está na É cara, isso. entendeu? Vai fazer isso, vai provavelmente fazer isso. E havia denúncias lá, gente falando que de alguma forma conseguiram alguma forma lá de você ir pro guichê com um voucher falso. E aí você retira o ingresso de alguém. Aí quando o cara vai retirar, já retiraram o seu ingresso. Tinha o Lavieri falou um pouco sobre isso. Tinha gente falando sobre isso na fila Um hoje. amigo meu foi vítima não, ele presenciou essa situação. Eu estive lá hoje, como eu falei. A fila não era tão grande, mas só que é o seguinte, a fila tinha não sei quantas pessoas na fila, mas não era uma fila grande. Você chega e fala, bom, tá uma fila aqui, mas não é tão grande. Acontece que a troca de cada ingresso demora, porque você tem que levar as coisas lá. Então já dou até um serviço. Você tem que levar o voucher da compra pela internet, uma cópia do seu documento pessoal, o seu documento pessoal físico, para o cara provar que é você mesmo. E chegando lá, não é só isso, você tem que preencher tipo um cadastro, um certificado do que você pegou o ingresso. Eu, fulano de Cantar o tal, hino do São CPF Paulo. tal. Você tem que preencher um papel lá ainda. É assim. Então, o que acontece? Quem trabalha, A troca, a Responder troca três de cada... perguntas sobre o Raí. Isso, isso. A troca de cada pessoa demora aí uns 6, 7 minutos. Né? Então, se tem lá 500 pessoas na fila, cada uma demora 6, 7 minutos. Então, eu fiquei exatos 50 minutos para retirar meu ingresso. Tava confuso? Não estava. Tava super organizado, tava todo mundo quietinho na fila lá, você entrava, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha nada. Mas tinha muito cambista fora, vendendo ingresso. Tinha uns caras lá fora vendendo ingresso. Quer ingresso, quer ingresso, quer ingresso. todo Tinha São cambista fora, Paulino. tinha cambista fora vendendo e tinha cara comprando ingresso. Quem quiser, eu tenho. Ó o Bruno Henrique aí, ó. E Ó o não Bruno tem Henrique nome, feliz não da tem vida. o nome escrito no ingresso, Tirone? O seu Tem o ingresso é nome do nominal ou não? titular. Não. No Ô, ingresso não tem. No ingresso não tem. Ah, ô, se, No ingresso não se Tirone, tem. conferirem tudo na entrada, Tirone, só vai ver o segundo tempo só, né? É. tudo isso Não, não aí vai foi. conferir. Com o ingresso você vai entrar. Tem um QR Code, tem um código de barra, você vai entrar com o ingresso sem Agora me precisar Ó o pergunta o mostrar Bruno seguinte: quem Henrique que é. querendo falar. só tem São Paulino que Tudo mora isso. no Morumbi? Sossega Não, aí, claro. Richard. Tem gente de todo, Tudo isso tem aí, gente de todo lugar. tudo Esse isso aí, programa tá no tudo clima de isso aí, show maravilhoso. tudo isso aí foi um jogo que não vale nada, Tirone. Perdeu tempo, camarada. É verdade, Perdeu tem isso. tempo. Eu vou Esse, liquidar essa parada no primeiro jogo. exatamente esse é o risco de você chegar no segundo jogo e ter pagado 700 pratas no ingresso e ser um jogo que você vai lá para vaiar teu time, para Por chorar, isso que o para São sei Paulo lá o vende quê. antes, De né? fato. Agora o Hã? São Paulo. Por isso que o São Paulo vende. Agora é uma vergonha, gente. O São Paulo não tem torcedor só no Morumbi que trabalha só de manhã, né? A pessoa Claro, pode ser é para São óbvio. Paulo e morar em Paraná, em Cuiabá. Ela tem que viajar para Sim, São Paulo. exatamente. Trocar, ou morar em São Exatamente. Paulo, ela tem que ter folga à tarde. Porque não adianta ter É, dinheiro. Ela tem que é ter por dinheiro e isso que tempo livre. Porque ela não pode O mandar o São Paulo carro. vai, É uma bizarro, para é todo. tentar melhorar isso, o São Paulo vai abrir a possibilidade de troca no dia do jogo ou num dia antes do jogo, para o jogo do Morumbi, mas não vai ser no Morumbi, evidentemente, que vai estar a galera entrando para o jogo. Em outro ponto da cidade, estão dizendo que pode ser no Cidade Canindé, Tiradentes, que é, sim, perto, assim. Cidade não, que é no Tiradentes. Canindé, que é perto da estação de metrô do Tietê. Tietê. Seria ali, poderia ser ali para o cara trocar ingresso. Enfim, não foi, foi uma das ideias mais bizarras essa de ter o ingresso